Boa noite. Um adolescente foi morto a tiros dentro da própria casa no bairro Jardim Quebec no final da tarde desta sexta-feira. A Polícia Militar já tem suspeitas de quem cometeu este crime e tem novas informações do caso. Daqui a pouco, no NTV News, a gente traz os detalhes e mais. Acusado de matar Reinaldo Calixto no ano de 2016, vai a julgamento na próxima segunda-feira. Grupo de amigos se reúne para relembrar os bons tempos de futebol com direito a uma nova partida. Feira de Arte e Artesanato da Associação de Fiadeiras e Artesãos de Patos de Minas é realizada no terminal rodoviário. Grupos de congados de Minas Gerais se reúnem na festa de São Benedito em São Paulo. O frio chegou e com ele aumentam as expectativas da rede hoteleira no estado. Feriado prolongado aumenta a movimentação em terminal rodoviário de Patos de Minas. Atletas se preparam para Campeonato Mundial de Corrida em Montanhas, que acontece em junho em Ouro Preto. A apreensão de carne clandestina no norte do estado acende alerta para o risco à saúde dos consumidores. Alta no aluguel impacta no bolso dos inquilinos. Racismo ambiental. Reportagem aborda o que é o termo e os impactos nas comunidades periféricas do país. E motoristas reclamam do estado da Estrada da Serrinha. Tudo isso a partir de agora no NTV News. Um adolescente foi morto a tiros dentro da própria casa no bairro Jardim Quebec no final da tarde desta sexta-feira. A Polícia Militar já tem suspeitas de quem cometeu este crime e tem novas informações do caso. O crime ocorreu por volta das 15 horas no interior de uma residência situada na Rua 12, no bairro Jardim Quebec, quando pelo menos 2 suspeitos invadiram o local e balearam um adolescente de 17 anos. Jorge Lucas Silva foi atingido na cabeça, perna, braço e virilha por pelo menos 5 tiros, tendo inclusive perdido massa encefálica. Uma unidade do SAMU compareceu ao local e constatou o óbito do jovem, e posteriormente foi conduzido para o Instituto Médico Legal de Patos de Minas. Em relação a esse homicídio consumado lá no Quebec, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, nós já temos a identificação dos autores e contamos agora com as novas diligências para poder localizá-los. O que nós temos é que 4 indivíduos estariam provavelmente esperando a vítima ou as vítimas saírem da residência. No momento em que essas 3 pessoas que estavam dentro da casa, a vítima e mais 2 amigos, estavam dentro dessa residência, quando estavam saindo, os 4 autores apareceram, todos eles com armas de fogo, e efetuaram os disparos. Um dos amigos da vítima fatal conseguiu correr, foi perseguido, houve um disparo contra esse amigo. Esse autor do disparo retornou e entrou na residência onde já estava a vítima e um outro colega. Lá esse outro colega conseguiu se esconder. A vítima não teve a mesma sorte, foi mais para o fundo da casa. E lá esses 4 indivíduos efetuaram um disparo de arma de fogo que vieram então a ceifar a vida da vítima. Após esses disparos, os 4 fugiram do local e aí começa então a investigação feita pela Polícia Civil, através das informações dadas pela sociedade e também a troca de informações muito importante entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. O acusado de matar Reinaldo Calixto no ano de 2016 vai a julgamento na próxima segunda-feira. Na época do crime, o réu e a vítima negociavam um carro. De acordo com a denúncia, durante a negociação, o acusado teria se exaltado e atirado diversas vezes contra Reinaldo. Geraldo Marra da Silva, de 54 anos, é réu no homicídio de Reinaldo Calixto Soares, cometido no dia 22 de abril de 2016, na rua Joaquim Eduardo dos Santos, no bairro Coração Eucarístico. Geraldo teria vendido um automóvel para Reinaldo em 2015. Quando a vítima solicitou o certificado de registro de veículo para fazer a transferência, o réu alegou que não estava localizando.
Reinaldo, após um tempo, vendeu o veículo para um terceiro. Geraldo buscou o veículo para a sua casa. Diante disso, Reinaldo, com uma faca, foi até a casa de Geraldo buscar o veículo. Nisso, iniciou uma discussão e Geraldo efetuou 3 disparos contra a vítima, que saiu correndo por alguns metros e caiu no solo, onde veio a falecer. As viaturas deslocaram, quando chegaram aqui, o indivíduo estava caído ao solo, já tinha sido alvejado, foi acionado a equipe do SAMU. Quando chegou, o médico do SAMU constatou que ele já havia falecido no local. As informações aí dão conta de que a autoria já foi definida, nós já temos o nome do autor para a confecção do boletim de ocorrência, ele evadiu do local, e a causa seria um desacerto, um desacordo comercial. Eles fizeram uma transação comercial envolvendo um veículo há alguns dias, e na data de hoje a vítima teria vindo aqui na casa do autor, eles teriam desentendido, inclusive a vítima, as informações preliminares aí, que estaria de posse de uma faca, teria ameaçado o autor e este, por sua vez, de posse de uma arma de fogo, desferiu alguns disparos, e a vítima faleceu. Geraldo Marra da Silva responde por homicídio com agravante de motivo fútil. O julgamento acontece no dia 24 de abril, no Fórum Olímpio Borges, em Patos de Minas. O Corpo de Bombeiros em Patos de Minas registrou na tarde de hoje uma ocorrência de captura de animal silvestre. 2 jiboias foram encontradas em perímetro urbano. As 2 jiboias de porte médio foram capturadas em um abacateiro pelos bombeiros na rua Rio Grande do Sul, bairro Nossa Senhora Aparecida. Com o uso de equipamentos, as serpentes foram colocadas neste recipiente, logo após levadas até uma reserva. Daqui a pouco, no NTV News, grupo de amigos se reúne para relembrar os bons tempos de futebol com direito a uma nova partida. Feira de Arte e Artesanato da Associação das Fiadeiras e Artesãos de Patos de Minas é realizada no terminal rodoviário. E grupos de Congado de Minas Gerais se reúnem na festa de São Benedito, em São Paulo. Um grupo de amigos ex-jogadores de futebol se reuniu para relembrar os bons tempos de futebol com direito a uma nova partida. Uma manhã de grandes encontros. Jogadores de futebol que marcaram época. O Zé Borges, por exemplo, vestiu a camisa de diversos clubes. Chegou a jogar contra o Rei Pelé e venceu a partida. O futebol profissional mesmo, eu joguei aqui na URT e no Tupi, mas era amador. Aí quando eu fui pro Renascença, isso em 63, final de 63, eu acabei de fazer o tiro de guerra e fui pro Renascença. Aí já fui como profissional. Joguei lá no Renascença do campeonato de 63 e no final de 63 eles me venderam pro Valério Doce. Aí eu fiquei no Valério de 64 até 71, você entendeu? Quer dizer, os times normalmente de Belo Horizonte, o Palmeiras, o América do Rio, sempre quis me comprar, mas eu tinha o passe preso e não me vendia, né? Uma vez eles até me venderam para o Cruzeiro, o Felício Brandi e o Carlos Fuletti era o presidente e o diretor. Eles me compraram e o pessoal lá de Itabira fez uma onda lá que ia pôr fogo no posto de gasolina do diretor, esse negócio assim. Aí eles resolveram não me venderam. Mas fiquei no Valério, que eu gostava demais de Itabira, inclusive a minha esposa é de Itabira, sabe? Depois eu fui para o Uberlândia Esporte Clube, em 72 eu fui para o Uberlândia Esporte Clube. Eu tinha pegado o passe livre do Valério, sabe? Porque eu tinha umas luvas para receber e eu abri mão dessas luvas, né? Na época a gente tinha um dinheiro bom de luvas, né? E aí eu fui para o Uberlândia Esporte Clube, joguei no Uberlândia, inclusive meus filhos, o Adriano, que é o locutor da Rádio Clube lá, né? 99,7, e a Simone, que é minha filha, nasceram em Uberlândia, sabe? Mas depois eu vim para Patos, né? Além do Zé, diversos ex-jogadores estiveram presentes. E teve até ex-árbitro presente,
Como exemplo, o Nelson Ricardo. O que eu trago, o que eu tenho sentimento é de muita amizade. Fiz muita amizade nesse trecho, esses anos que eu trabalhei na arbitragem. Graças a Deus sempre fui um cara assim, muito ponderado, muito calmo, tranquilo, mas tenho um nome a zelar até hoje, graças a Deus. Portanto, eu estou fazendo parte aqui hoje dessa confraternização. Fiz parte da confraternização de Nacional de Lagamar e Olaria. A gente fica muito satisfeito por ser um árbitro do passado. Assim, eu tenho meu nome a zelar até hoje, graças a Deus. Então, o que eu tenho é isso, é falar bem. Um lugar que eu fui muito bem recepcionado, de todos os lugares que eu fui, mas Lagoa Formosa para mim inesquecível, sabe, através da torcida. Então eu sempre fui assim, parece que bem recebido nos lugares que a gente foi. Também teve homenagem. Hélio Fernandes, ex-treinador com diversas ações sociais. Eu fico muito satisfeito de eu ser sido homenageado hoje, né? Muito satisfeito, né? Eu sinto muita gente não ter muita coisa para falar, porque não dá conta, né? Tem muita emoção, mas não sai coisa para falar, né? Mas muito feliz. Graças a Deus, demais mesmo. E pensa que ficou só no reencontro? Não, para deixar marcado algo que eles sabem fazer muito bem. Uma partida de futebol. Patenses contra Paturebas. Patenses são os que residem aqui em Patos e Patureba, mesmo que residem em Patos, mas hoje estão fora, são os Paturebas. Então vai ser uma partida em campo oficial e a gente espera que os velhinhos vão aguentar, né? Isso aí começou com um grupo de WhatsApp, foi na época da pandemia, em 2019, aí eu comecei com esse grupo de WhatsApp. Aí conversa com um, conversa outro e foi juntando. Hoje nós somos 106 participantes e tem gente de todo o local do Brasil, inclusive até dos Estados Unidos, que é o Lindomar Botelho, né, que não pôde vir. Mas então foi por aí que nós começamos e o ano passado já fizemos o primeiro evento, né, que contou mais ou menos com 209 pessoas e foi excelente, foi uma maravilha. E agora nós estamos repetindo, comemorando o 4º aniversário do grupo. E o local escolhido foi o Centro de Treinamento do Olaria. Para mim é uma riqueza, só de ver esse pessoal do antigamente, né, tá junto com a gente aí. E nós estamos na Olaria há mais de 20 anos, certo? Conseguimos a chegar ao ponto que está hoje o Clube Atlético Olaria, certo? Olaria hoje é referência, rapaz. Tudo quanto é evento é sempre no CT do Olaria, certo? Então isso é gratificante pra gente. Isso é minha riqueza, é isso aí. Nós temos aqui hoje 250 crianças, tudo carente. Ninguém paga nada. Nós temos psicóloga, médico, 2 monitores, um assistente, certo? Uma cesta básica, quase dia, 30 cestas básicas para as mães mais carentes dessas crianças, certo? Um trabalho que realmente, isso aí faz com que dá força pra gente, sabe? Depois da partida, hora da resenha e relembrar bons tempos. A Feira de Arte e Artesanato da Associação das Fiadeiras e Artesãos de Patos de Minas foi realizada na manhã deste sábado no terminal rodoviário. Artesãos puderam expor o seu trabalho e parte da renda do evento é destinada para manter a associação. A feira ela acontece pelo menos uma vez no mês aqui no terminal rodoviário de Patos de Minas. E a gente percebe o cuidado, o detalhe de cada um desses artesãos que trazem o seu trabalho para ser exposto aqui na rodoviária de Patos de Minas. E claro, para que esse material ele possa ser vendido. Por exemplo, aqui a gente consegue encontrar terços dos mais diversos modelos, além de pulseiras e também outros itens que podem ser comercializados por aqui. Eu vou conversar com essa moça aqui agora. Como é seu nome? Suzana. Suzana, há quanto tempo você é artesã? 8 anos. Ao longo desses 8 anos, o artesanato ele tem se evoluído cada vez mais, não é mesmo? Sim, tem sim. O que você trouxe hoje aqui para essa sua exposição? A gente trabalha com artigos religiosos, né? Terços, pulseiras, tudo voltado mais para a religiosidade católica. E vale a pena, que a gente sabe que é um trabalho de muito cuidado, de muito detalhe. Ao ver esse produto final pronto, dá orgulho, vale a pena? Vale a pena sim, é muito zelo pelo que a gente faz. Obrigado, Suzana. E olha só, a gente vai passar aqui agora, porque daqui também a gente consegue encontrar vários outros trabalhos. Eu vou conversar aqui agora. Como é seu nome? Beatriz, da mesma Beatriz Carvalho. Beatriz, hoje o que você trouxe aqui para a feira?
Os lacinhos, né, que toda mãe de menina não fica sem, né? Também tem a tiarinha, tem uns kits personalizados. Quanto tempo que leva para fazer os laços, esses itens aqui também? Então, o tempo varia de cada peça, né? Cada peça são exclusivas, né? Cada peça tem seu toque, tem seu carinho. Referente ao tema, né, que a mãe me pede, né? E aí o tempo eu dedico naquela peça. Pode durar um dia, pode durar 2, às vezes 10 minutos, meia hora. Vai do que o cliente pede. Vai do que o cliente pede e o carinho que eu coloco nela, né? Tá certo, obrigado, viu? E olha só, a gente percebe que é uma variedade muito grande de produtos que esses artesãos eles trazem aqui para a feira aqui na rodoviária de Patos de Minas. Agora eu vou conversar com a senhora também, o que a senhora trouxe hoje aqui para ser vendido. Hoje eu trouxe, né, uma variedade de mandalas, né? E também guardanapos porta-jarra, né? Jarra de suco e escapulários, né? De porta e vários mandalinhas, né? Que tem Espírito Santo, que tem outros produtos, né? Que às vezes as pessoas não querem com o Divino Espírito Santo, então a gente faz com outro tipo de material. Meu cinegrafista Vinícius Machado, vamos mostrar aqui no detalhe cada um desses produtos que ela trouxe aqui hoje. Por exemplo, este aqui, Vinícius, vamos mostrar este aqui. Este aqui a senhora leva quanto tempo para deixar ele pronto? Leva mais ou menos 3, 4 horas. Né? Rápido? Rápido. Relativamente rápido. Relativamente rápido. Né? Porque a gente compra as peças e depois a gente monta, né, esses escapulários ou essas mandalas também. Tá certo, obrigado, viu? E olha só, Vinícius, agora nós vamos conversar com o Fernando. O Fernando, ele que é presidente da FIAP, da associação aqui em Patos de Minas. Fernando, explica pra gente como que é pensada essa exposição da feira, desses produtos colocados aqui na rodoviária. Sim, porque a gente já tem aqui no terminal rodoviário, né, há muitos anos já, a Casa do Artesão. E aí a gente foi encontro a administração, né? Aí o responsável concordou da gente estar expondo aqui uma vez por mês, certo? Então trazemos o artesão que tem interesse e expomos aqui, né? E esses artesãos são todos aqui da FIAP? Da FIAP, são todos que participam da associação, né? Outros expõem na Casa do Artesão, que também é aqui dentro do terminal rodoviário. E aí a gente traz para aqui uma vez por mês. E tem as feiras normalmente, né, feitas na Praça do Coreto. Agora também a gente está trazendo aqui no Galpão do Produtor, todas as quarta-feiras também tem participação dos artesãos, juntamente com a feira do produtor. Fernando, o dinheiro que é obtido aqui por essas vendas, ele é destinado totalmente para o artesão, parte vai para a associação? Aqui tudo que o artesão produz é dele. Certo? Ele paga uma porcentagem muito pouco, assim, uma pequena uma contribuição para a gente se manter, né? Trazer, consertar, fazer o transporte das barracas, trazer, montar, certo? E é isso aí, só. Assim, mais ou menos a porcentagem que eles pagam é simbólico mesmo, só para manter a associação, né? E a associação tem essa preocupação em manter o artesanato, a cultura viva e incentivar esses artesãos cada vez mais, né, Fernando? Sim, essa é uma preocupação assim, há muitos anos, né, que existe a associação, já faz 40 anos. Eu hoje estou presidente da associação e é a preocupação assim, porque vai sim deixando de lado, né, o artesanato, a cultura patense, a cultura também de pessoas de fora, né, nossa cultura aqui. Então, o artesanato hoje representatividade dele no Brasil, é um PIB bem alto, né? Então, hoje muita gente se vive do artesanato, vive da cultura. Então assim, tem que valorizar mais, né, da importância, que hoje, por exemplo, a maioria das pessoas que trabalham são pessoas que já são aposentados, uma ajuda, uns vivem do artesanato, outros uma ajuda para se manter, né, tanto no seu remédio, no seu dia a dia, né, então aí a gente já tem hoje em torno de uns 40 artesãos. Tá certo, Fernando, parabéns pelo trabalho à frente da FIAP e eu vou ficando por aqui, porque olha só, são inúmeros produtos deste lado, daqui também, eu vou escolher qual que eu vou levar, viu? Do Terminal Rodoviário de Patos de Minas, Matheus Borges para o jornalismo da NTV.
As roupas coloridas, os cantos e os tambores são símbolos dos grupos de congado e reinado, uma expressão cheia de tradição e fé da cultura africana fortemente presente em Minas Gerais. Cerca de 300 grupos mineiros participaram da festa de São Benedito, que este ano completou 114 anos, no Santuário de Aparecida, em Aparecida do Norte, em São Paulo. Essa é a 13ª vez que o senhor Dirceu, de Ribeirão das Neves, participa da festa de São Benedito, em Aparecida do Norte, em São Paulo, com seu grupo de Moçambique. Um ato de resistência e devoção. Nós temos festa lá durante o ano inteiro e vimos aqui uma vez no ano buscar a força de São Benedito para a gente poder reinar durante o período do ano inteiro. Com mais de 100 anos de tradição, a festa de São Benedito é considerada a maior manifestação religiosa, cultural e folclórica do estado de São Paulo. Este ano, a festa voltou a acontecer de forma presencial, cultuado inicialmente pelos escravizados negros por conta da cor de sua pele e de sua origem. São Benedito passou a ser amado pelos cristãos como símbolo de humildade e pobreza. A presença desses grupos mineiros de reinado e congado mostra o protagonismo de Minas Gerais e a importância desses grupos para a cultura mineira. Uma equipe do IEFA que desenvolve pesquisas para o registro da manifestação como patrimônio imaterial esteve presente no evento. Nós estamos aqui fazendo um relatório, ouvindo os pertencentes, ouvindo as lideranças, para não só mapear de onde são, da onde vieram do estado de Minas Gerais, mas também para ouvir as dificuldades, os desafios para poder chegar até aqui e também o quanto vir aqui nessa festa é importante para o reinado e congado de Minas Gerais. Este ano, pela primeira vez, a rainha conga do estado de Minas Gerais, Isabel Cassimira, conhecida como Rainha Belinha, esteve presente e se emocionou com essa tradição de cultura e fé. Cada pessoa dessa é cultural. E a seguir, o frio chegou e com ele aumentam as expectativas da rede hoteleira no estado. Feriado prolongado aumenta a movimentação no terminal rodoviário de Patos de Minas. E atletas se preparam para Campeonato Mundial de Corrida em Montanhas, que acontece em junho em Ouro Preto. Quem estava reclamando do calourão em pleno outono pode preparar o agasalho. Uma frente fria avança pelo estado. E olha, tem muita gente interessada nessa queda de temperatura. Quem disse que o frio espanta o movimento? É durante as estações mais amenas que algumas cidades mineiras ficam ainda mais charmosas e lotadas. A rede hoteleira de Monte Verde, por exemplo, no sul do estado, registrou alta de reservas para os próximos dias. Já começamos aqui com friozinho, essa noite já tivemos aí 8 graus e estamos esperando um frio mais intenso ainda a partir de agora, no início da nossa temporada. As procuras dos hóspedes nas pousadas e nos hotéis estão crescendo a cada dia. Nessa semana já estamos com, nas nossas pousadas, por exemplo, já não temos mais vagas, e nas próximas datas de abril já estamos com pouquíssimas unidades vagas, assim como maio, e a expectativa é muito boa. A expectativa é de frio e do acolhimento de Monte Verde para você. E olha, quem gosta do friozinho pode comemorar. Isso porque, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a frente fria que chega hoje à capital está acompanhada de uma massa de ar continental, o que deve manter as temperaturas mais baixas até o fim de semana. A frente fria é a banda de nuvens, ou seja, é essa faixa de nuvens que mantém o tempo nublado com condição de chuva. Isso provoca uma redução do calor. O frio está associado à massa de ar frio que vem depois da frente fria. Então, o dia mais frio tende a ser o feriado de Tiradentes, com a temperatura mínima no sul de Minas chegando a 4 graus na região serrana, região de Delfim Moreira, Maria da Fé e Monte Verde,
em torno de 11 graus no Pontal do Triângulo Mineiro, região de Tuiutaba, Campina Verde, 15 graus aqui na capital e em torno de 10 graus na zona da Mata Mineira. Então vai ser o primeiro friozinho do ano, ainda não é um frio muito intenso, mas é o primeiro declínio acentuado de temperatura de um dia para o outro. E houve aumento no número de embarques e desembarques no terminal rodoviário de Patos de Minas neste período de feriado prolongado. No terminal rodoviário, neste feriado prolongado de Tiradentes, de acordo com funcionários que não quiseram gravar entrevista, o aumento na movimentação, se comparado com o mesmo período em 2022, foi de 80%. Entre os destinos mais procurados, Uberlândia, Caldas Novas, Belo Horizonte e Brasília. E por falar em Brasília, encontramos esta família minutos antes de embarcar. Nós estamos indo para Brasília, para o Distrito Federal, lá para a casa da minha irmã. Passou uns dias lá, menos uma semana. A gente está aproveitando as férias do meu sobrinho, que ele é diretor lá no Mojolim, né? E também é aniversário dela esse mês. A gente quer ir passar o aniversário dela com ela. Antes da viagem, aquela última conferida. É claro, dos documentos não podem faltar. Fundamental, a gente tem que ter, né? Quando vai viajar, o principal é esse, né? Mas nem todos os familiares viajarão. Não, eu não vou viajar, mas eu vim acompanhar eles, né? Com o coraçãozinho assim meio partido, com aquela vontade de ir, mas fica para uma próxima, né? E eles vão estar passando lá um forte abraço para minha irmã, que é aniversariante, né, desse mês. Então, assim, é muito bom para eles estão indo. E eu fico aqui com o coraçãozinho assim meio partido, com aquela saudade, mas um dia vai dar certo eu estar com eles. Por mais que alguns ficarão mais tempo em outras cidades, estados, entre domingo e segunda deve haver movimentação intensa de retorno para casa. Uma das etapas do Campeonato Mundial de Corrida em Montanhas vai acontecer em Minas Gerais. Os organizadores da competição escolheram Ouro Preto por sua beleza cênica, topografia montanhosa e além de proporcionar segurança no percurso. A prova vai ser em junho e é de longa duração. A expectativa é de que chegue a 48 horas de corrida morro acima. O pique começa cedo, 6 da matina. Na semana são mais de 12 horas de treino. Esta é a rotina do advogado aposentado de 42 anos, Valmir Lana, que encontrou há 10 anos na corrida de montanha um novo estilo de vida. Foram 5 anos de planejamento para conseguir largar a advocacia e conseguir entrar para o mundo do trail de forma sustentável. Eu precisava pagar as contas. Nesse sentido foi um pouco mais complicado, mas como eu fiz um plano de 5 anos, eu consegui trabalhar isso bem para conseguir criar um nome dentro do cenário trail, deixar os meus processos de lado até eles acabarem e eu consegui hoje viver somente do trail run. O Brasil está na rota das competições mundiais da modalidade e também Minas Gerais. Em junho, corredores do mundo todo vão se reunir em Ouro Preto, em mais uma etapa do Mundial. O cenário serão as montanhas deste patrimônio da humanidade. A escolha da cidade de Ouro Preto, especificamente, foi justamente por ser o berço da história do Brasil e um local onde se concentra muita cultura, muita história, uma ótima gastronomia e possibilidade também de receber público, um grande público. Como é uma etapa do Mundial de ultramaratona em trilha, a ideia é atrair o público internacional para Minas Gerais, para as montanhas de Ouro Preto, que são realmente fenomenais, um local muito propício para a prática do trail running. O evento dura 48 horas. Terá 2 percursos de 160 e 100 quilômetros, mas há quem dispute circuitos menores, entre 12 e 50 quilômetros. Além de subidas e descidas, os atletas têm que estar preparados para os desafios do clima. Já quem disputa os percursos mais longos, testa os limites da resistência do corpo. Você vai ter buracos, pedras, galhos. Então a gente precisa ter uma preparação muito grande aí para a base, né, desse corpo, que seriam os pés,
tornozelo, vai ter uma demanda muito alta ali para os seus joelhos, né? E, consequentemente, quadril. E, claro, por ser uma modalidade de alta intensidade, né? De longa duração, a gente vai ter uma melhora da redução de sintomas de saúde mental, como ansiedade, um estresse, uma angústia, porque você está ali correndo em meio à natureza, né? Onde aquele atleta almeja ver belezas naturais, às vezes em busca de um pôr do sol, um nascer do sol, às vezes até uma cachoeira, né? Isso traz muita tranquilidade. Campeão dos 100 quilômetros da 100 do ano passado em Paraty, no Rio de Janeiro, o gaúcho Jefferson Dias conhece bem os desafios e já está em preparação para a etapa de Ouro Preto. Minha principal dica para quem está se preparando para a prova é buscar treinar em terrenos semelhantes ao que a gente vai encontrar, com bastante altimetria, bastante pedra, bastante subida, descida, e principalmente treinar a mente também, porque vai precisar bastante, é um longo período aí que a gente vai ficar correndo, aí são muitas horas, né? O atleta ele tem que obrigatoriamente levar os seus equipamentos, ou seja, ele põe uma mochila que é própria do trail running, com sua água, com seu alimento, com blusa de frio, uma capa de chuva, né, que a gente chama de anorak. E durante todo o percurso, independente da distância, a organização do evento se preocupa com essa questão de reabastecimento, para a pessoa reabastecer dos seus alimentos, de água, pontos de apoio com médicos, enfermeiros, banheiros, que é muito importante, e também possibilidade do atleta levar o seu próprio crew, sua própria assistência, né? Então ele pode levar um amigo, um familiar, para estar nesses pontos que são divididos durante o percurso, para ter uma assistência personalizada ali. E reforçando, a corrida acontece entre os dias 9 a 11 de junho em Ouro Preto. Depois do intervalo, a apreensão de carne clandestina no norte do estado acende alerta para o risco à saúde dos consumidores. Alta do aluguel impacta no bolso dos inquilinos e racismo ambiental. Reportagem aborda o que é o termo e os impactos nas comunidades periféricas do país. Recentemente, a Polícia Militar e o Instituto Mineiro de Agropecuária apreenderam em Montes Claros, no norte do estado, quase meia tonelada de carne clandestina. Infelizmente, apreensões como esta têm aumentado em Minas Gerais, o que coloca em risco a saúde dos consumidores. Fugindo da fiscalização e driblando o controle de qualidade, os abatedouros clandestinos têm se tornado um problema cada vez mais comum. À primeira vista, o espaço inapropriado para o abate, processamento e armazenamento de carnes pode parecer uma boa estratégia, mas quem paga a conta dessa irresponsabilidade são os consumidores, que põem em risco a própria saúde. Existe no mercado produto clandestino e produto inspecionado. Eu saliento para o consumidor, mesmo que seja um pouco mais caro, o produto registrado, né, inspecionado, dê preferência para o registrado, porque são vários procedimentos que garantem a qualidade do produto que estão por trás desse selo. Para garantir o alimento com qualidade, é necessário observar e se certificar se ele possui o selo de inspeção a nível municipal, estadual ou federal. No rótulo tem que constar o selo, um dos 3 selos, ou o selo do CIF, ou o selo do IMA, ou o selo do SIM, né, que são as 3 competências de fiscalização, que é a âmbito municipal, que é o SIM, a âmbito estadual, que seria o IMA, ou a âmbito federal, que seria o CIF. Então, se tiver um dos 3 selos, ou a agricultura familiar, que é um programa do IMA, também voltado para os pequenos produtores, que aí no caso vai vir escrito cadastrado na agricultura familiar sobre o número tal. Então, se houver uma dessas 3 informações, o consumidor pode comprar, porque ele vai ter entendimento que atrás desse selo tem todo esse rigoroso sistema para garantir a qualidade do produto.
Os preços médios do aluguel aumentaram muito no Brasil. Em 12 meses, a alta acumulada é de 17,05%. BH está entre as 11 capitais do país que apresentaram reajuste significativo, valor que é sentido pelos inquilinos tanto de imóveis comerciais quanto de residenciais. Mônica trabalha no setor de decoração para festas há 12 anos. Nesse tempo, já mudou de cidade algumas vezes. A cada recomeço, surgem 2 desafios: encontrar um novo espaço grande o suficiente para receber todas as peças e com um preço de aluguel que caiba no bolso. De inicial, fui para um ponto menor, que coube pouquíssimas coisas, porque eu tinha que me mudar, né? E aí foi aquela questão, porque aqui, como a gente trabalha no mini shopping, tem a questão do condomínio, tem a questão do IPTU, então isso aí também já é mais um valor que, somado com o aluguel, né, tem essa dificuldade. Quando surgiu essa oportunidade de mudar para essa outra loja, que é um pouco maior e lógico ia ser mais cara, foi aí que entrou uma negociação e um bom bate-papo, inclusive com o pessoal da imobiliária. Encontrar um lugar para morar também deu trabalho. Depois de 1 ano em um apartamento, o reajuste no preço do aluguel assustou. O jeito foi buscar uma alternativa para permanecer vivendo no mesmo bairro com um custo mais baixo. Então, meu aluguel ia aumentar mais ou menos uma faixa de R$400 a R$500 de aumento. E aí eu tentei negociar com a proprietária, ela não teve acordo. E aí, por sorte minha, um imóvel ia desocupar um mês seguinte, no mesmo prédio, no 5º andar, com um aluguel mais barato do que eu já pagava, fora o aumento que ela queria ter. No cenário pós-pandemia, encontrar um imóvel residencial para alugar tem sido tarefa mais difícil e os custos seguem aumentando. De acordo com o índice FIPZAP, que acompanha a média de preços de aluguel e venda no setor imobiliário, a alta acumulada no preço do aluguel de imóveis residenciais chegou a 17% nos últimos 12 meses. As chaves penduradas na parede da imobiliária materializam como estão as movimentações no mercado. O volume de salas comerciais disponíveis é bem menor que o de imóveis residenciais. A lei da oferta e da procura é um dos principais fatores que determinam os preços. O índice normalmente é o IGPM fornecido pelo governo, né? E como você tem uma oferta muito baixa de imóveis atualmente, então o valor do imóvel no mercado está muito alto. Então, apesar do índice de IGPM estão reajustando um valor mais baixo agora, mas pela oferta de imóveis no mercado, a tendência é que os preços dos imóveis subam. André é corretor de imóveis há 20 anos e explica que mesmo com os preços em alta, é possível buscar algumas alternativas. Aí entram em cena o histórico positivo do interessado em alugar e a habilidade de negociação. O valor de preço ofertado quando é uma locação nova não tem o que fazer muita coisa não, né? O proprietário vai estipular um preço que ele quer e normalmente com o mercado do jeito que está, o mercado vai absorver esse preço. Então, vai se fechar no preço que o proprietário quer. Já na negociação do reajuste de contrato, dependendo, se você tem um fiador que foi sempre pontual, né, está sempre pagando em dia, normalmente o proprietário faz alguma coisa para ajudar o locatário. Né, e não reajusta um valor tão alto. Ele consegue um meio termo. Fica bom para as duas partes. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Terra, uma data para refletir a nossa relação com o meio ambiente. E hoje, uma questão que precisa ser discutida é o racismo ambiental. A discriminação sofrida pelas populações das periferias com a degradação ambiental. Você confere agora a primeira de 2 reportagens que mostra como essa realidade viola os direitos das populações mais vulneráveis do país. As imagens de estragos provocados pelas chuvas, infelizmente, se tornaram comuns em algumas épocas do ano. Cenas que evidenciam o agravamento das questões climáticas, mas não é só isso. A cada nova tragédia, fica evidente quais são as pessoas mais impactadas. As populações que mais sofrem são as populações pobres, são as populações desprovidas, são as populações que, até pelos processos de
mercantilização de tudo, não é? De especulação imobiliária, elas são empurradas para as áreas de risco, elas são obrigadas a morar nos terrenos que sobram, digamos assim, né? Nesse cenário ganha força a discussão sobre o conceito de racismo ambiental. Citado pela primeira vez nos anos 60 nos Estados Unidos, o termo segue sendo atual e adequado para a realidade brasileira. Entre os mais pobres, ou seja, os mais impactados pelos efeitos dos extremos climáticos, 75% são negros. Falar de racismo ambiental é entender um processo histórico que atravessa a população preta aqui no Brasil e é começar a olhar através de uma lente realmente antirracista para os desafios sociais que a gente está inserido, para os desafios que trazem a fome, trazem questões relacionadas a transporte, questões relacionadas à saúde, e que vai fazendo com que corpos parecidos com os meus sejam os primeiros a morrerem dentro desse sistema estruturalmente racista. No caso de tragédias ambientais, como o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, o perfil populacional dos atingidos também mostra como o conceito se materializa. Levantamento realizado pelo Grupo de Pesquisas em Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade apontou em 2019 que pouco mais de 60% das pessoas impactadas pelo caminho dos rejeitos eram negras e indígenas. Dados do IBGE mostram que 45% daqueles que enfrentam dificuldades de acesso, por exemplo, a saneamento básico no Brasil, são negros. Além disso, eles representam aproximadamente 69% daqueles que vivem em domicílios com alguma inadequação. Há muito processo de especulação imobiliária, na verdade, né? Às vezes há uma escassez de terreno que é produzida para valorizar os próprios terrenos, né? O Estado tinha que estar atento a isso. O Estado tinha que, se for o caso, ele tem que, desapropriar, em nome do interesse social, certas regiões de terrenos localizados em áreas com menos risco, que são normalmente mais nobres, digamos assim, para localizar, para alocar essa população. Além de políticas públicas para combater desigualdades, a ativista e jovem embaixadora da ONU lembra que é preciso também apoiar iniciativas desenvolvidas nas periferias, como soluções para enfrentar as mudanças climáticas. Acho que vale desde se conectar com pessoas periféricas que estão produzindo conteúdo, que estão compartilhando experiências e vivências, até trocar ideia com a pessoa do seu bairro, a mana, o mano periférico que está lá catando latinha, que está lá separando lixo, que está lá num lugar mais humilde, mais vulnerável e mais marginalizado, tentar trocar ideia, escutar essa pessoa. Também tem conhecimento profundo, talvez não é o conhecimento elitizado que a branquitude está acostumada, mas é um conhecimento muito rico e muito valioso que a gente consegue acessar quando a gente tem a humildade de estar. No próximo bloco, a gente mostra a segunda reportagem sobre racismo ambiental. Motoristas reclamam da situação da estrada da Serrinha em Patos de Minas. Na segunda reportagem sobre racismo ambiental no Brasil, vamos mostrar uma iniciativa que começou em 2014 em Belo Horizonte e já transformou a vida de famílias em 19 estados do país. O Favela é uma iniciativa que trouxe mais um significado para essa palavra, que tem simbolizado o impulso necessário para tirar planos de vida do papel e discutir os impactos de nossas ações para o planeta. Com mais de 10 mil pessoas das periferias alcançadas pela iniciativa, a proposta é trabalhar as várias temáticas associadas ao conceito de racismo ambiental e ampliar formas de pensar o assunto. A Favela atua sobre o racismo ambiental no sentido de buscar o empoderamento tanto econômico quanto de informação, vamos dizer assim, de públicos que são historicamente marginalizados nesse contexto. Seja liderando um pequeno negócio, fazendo um projeto de social no meu território, seja na minha ação individual, na minha casa, o que a gente pode fazer para contribuir para uma geração de impacto positivo. Então, eu sou uma salgadeira.
E o que eu faço com o descarte do meu óleo? Para onde que ele está indo? Como que isso contribui para a cidade? Se eu jogo um óleo aqui no ralo, por exemplo, ele vai parar onde? Pode cair num rio da cidade e comprometer algum fluxo de saneamento, acesso à água aqui no município. Então, a gente traz um pouco dessa perspectiva de que, independente da sua escala de impacto, vale a pena pensar sobre você como esse agente de transformação. Letícia é uma das selecionadas pelo edital para a aceleração de empreendimentos do ramo alimentício. Mais do que geração de renda, o Uai Veganices, criado por ela, tem um objetivo nobre e ambicioso: promover uma alimentação totalmente à base de plantas e mostrar que comida vegana pode ser acessível a todos e ajudar a enfrentar as questões ambientais. Eu tenho um sonho assim de fazer uma horta comunitária no bairro onde eu cresci ou nas regiões ali, para que a gente espalhe e a gente doe hortaliças, vegetais, frutas para as pessoas que se inscreverem, né, que tiverem uma situação de marginalidade e que elas consigam consumir alimentos de verdade, alimentos frescos e alimentos sem agrotóxico. A gente sabe que a maioria desses alimentos que a gente compra tem agrotóxico e eles trazem danos na nossa saúde. Iniciativas como o Favela querem colocar a periferia em um outro patamar quando se trata do enfrentamento às questões ambientais. Em um cenário no qual moradores de territórios vulnerabilizados são os mais impactados pelos efeitos dos extremos climáticos, é essencial que esse grupo também seja ouvido na construção de soluções. De acordo com as Nações Unidas, a gente tem até 2030 para frear a crise climática e implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Só que quem são essas pessoas que estão à frente da tomada de decisão? Será que essas pessoas estão dispostas a abrir mão dos seus privilégios individuais, a questionar essa estrutura de poder que fundamenta um sistema racista, machista e profundamente desigual, para que a gente possa, de fato, olhar para o cuidado com o nosso planeta? Além de colocar as comunidades periféricas como parte das soluções, é preciso promover medidas para que esses grupos não continuem sendo os que mais sofrem com os efeitos gerados pelos extremos climáticos. A gente tem que administrar essas áreas de risco, tem que deslocar as populações, se for o caso, tem que desapropriar locais que estão sendo ocupados em áreas que para essas populações poderem ser deslocadas, desapropriar em nome do interesse público. Não adianta simplesmente falar que a área de risco não vai ocupar, certo? Você não dá condições, o Estado tem que dar condições para isso, né? As pessoas poderem morar em áreas que não são de risco. Para essa transformação, Tatiana considera que o caminho só é possível unindo esforços de grupos diversos. A gente vê, né, quando acontecem extremos climáticos, por exemplo, que todo mundo é impactado de alguma forma, né? Se você é uma grande empresa, dono de uma marca, um grande grupo empresarial, se as pessoas não tiverem condição de renda para consumir nada, você não vai vender. Então as pessoas têm que ter um acesso a uma renda mínima, uma estabilidade, elas têm que conseguir circular pela cidade, por exemplo, para fazer um uso e ocupação do espaço. Então todos os grupos são afetados. Motoristas que passam pela estrada da Serrinha se queixam de mato alto e problemas com sinalização. Nossa equipe de reportagem acompanhou toda a situação e mostra para você na segunda-feira. Com essa, o NTV News deste sábado fica por aqui. Um excelente fim de semana e até a próxima!